Olá, pessoal. Na aula de hoje, vamos falar de aumentos e descontos sucessivos. Antes de falar de aumentos e descontos sucessivos, vamos falar simplesmente de aumento simples. O que é um aumento? Aumento você pode determinar de acordo com uma porcentagem. Por exemplo, o preço aumentou 10%, o preço aumentou 5%. Então você aplica aquela porcentagem em cima daquele preço e ele terá um novo preço. Então isso é o aumento. Ele aumentou X, ou ele aumentou tantos por cento. Uma forma de a gente pensar nisso é o seguinte: vamos pensar na porcentagem. Se ele aumentou 10%, vamos chamar esse aumento de taxa, de I. Vamos chamar esse aumento de I, essa taxa de aumento. Então, se ele aumentou 10%, a gente fala que o I é 10%. Ou, se você escrever de outra forma, 10 dividido por 100. O que é 10 dividido por 100? 0,1 ou 0,10. Podemos escrever dessa forma aqui. A forma de a gente determinar um novo valor seria aquela forma tradicional, né? Vamos supor, o produto custa R$ 50. O que é 10% de 50? É 5. Então, quanto que o produto aumentou? R$ 5. Então, qual que é o novo preço dele? 50 mais 5, que é 55. Essa é a forma tradicional, né? Todo mundo iria fazer. Mas uma outra forma de pensar nisso seria multiplicar por uma proporção que chama razão, chamar de Q. Inicialmente, todo preço inalterado ele tem a razão de 100%. Para a gente achar um novo preço, sempre a gente multiplica pela razão. Então, se não tiver nenhuma alteração, olha o que acontece. R$ 50. Vou multiplicar pelo 100%, que está inalterado. 100%. 6 por 100 é 1. 1 vezes 50 é 50. É ele mesmo. Então não acontece nada. Agora, quando ele tem alteração, olha o que acontece. Vamos supor, se ele aumentou 10%, esse Q aqui, essa razão que era 100%, ela passa a ser 100 mais 10. Ela passa a ser 110%. Você pode escrever 110 dividido por 100, ou pode escrever, posso fazer divisão nesse 10 por 100, a vírgula está aqui, nós somos dividindo por múltiplo de 10, então andamos com a casa para a esquerda. Então andamos aqui, ó, como tem dois zeros, andamos duas casas, uma, duas, 1,1, ou simplesmente 1,10, ou simplesmente 1,1. Então, para você achar um novo preço aqui, você pode fazer daquela forma: 50, 10% de 50 é 5, 50 mais 5, 55, ou você pode fazer isso com uma única operação, que é pegar o valor vezes o Q, com alteração de preço, vezes 1,1. Aí você vai achar 55 também. Só você multiplicar aqui, ó, 1,1 vezes o 50. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5, soma 5, 5. Anda uma casa, R$ 55. Então essa é a forma de a gente fazer o aumento simples, multiplicando pela razão. Aumentou 20%, multiplica por 1,20. Aumentou 15%, 100 mais 15, 115, ou 1,15. Dessa forma. Para o desconto, é parecido. Então, vamos supor que tem um desconto lá de 10%. Então, o que agora, que era 100%, ele fica 100 menos. Então, o desconto a gente representa com menos aqui. Ó. Então, fica 100 menos o I, ou 100 mais o I, no caso que ele está negativo, né? Por cento. Então, ele fica sendo 90%. Se quiser dividir, 90 dividido por 100, está dividindo. Está dividindo, anda duas casas, 0,90 ou simplesmente 0,9. Então, para você achar um novo preço, você multiplica, vamos supor que seja 50, né? 50 vezes o 0,9. Com uma única operação, você acha o desconto. E no caso aqui vai ser 45. Né? Esse é mais fácil fazer ele de cabeça. Mas vamos fazer ele aqui, ó, 50 vezes 0,9. 9 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45.
Aqui 0,00, não acontece nada. Só vou andar com a vírgula aqui, ó, uma casa, R$ 45 aqui. E quando é aumentos sucessivos? Então vamos supor que o produto aumente 10%. Então você multiplica por quê? Por 1,10. Quando você multiplica 1,10, ele tem um preço, não tem? Ele vai ter um novo preço. Então esse novo preço, se ele tem um novo aumento de 5%, é só você pegar isso aqui e multiplicar por 1,05, é 100 mais 5. É só você ir multiplicando. Ó. As ordens na multiplicação, a ordem não altera. Então você pode multiplicar esse por esse, depois vezes esse, assim por diante. Não precisa nem você fazer a conta, você pode fazer direto na calculadora, se fosse usar a calculadora. Esse, vezes o próximo. Vamos supor que aumentou 7%, 1,07. E assim por diante. E se fosse fazer no lápis, seria um debaixo do outro, né? Multiplicaria. Depois multiplicaria o outro e assim por diante. E agora, quando é descontos sucessivos? Ah, o preço lá diminuiu 10%. 100 menos 10, 90. Depois ele diminuiu 20%. Então você multiplica por 80, que é 0,8 ou 0,80. Depois diminuiu 5%, 0,95. E assim por diante. É só você pegar a razão, no caso do desconto, menos o valor que está, menos a porcentagem que está tendo desconto. E quando é aumentos e descontos sucessivos? Ah, o preço aumentou 10%. Então 100 mais 10, 110, que é 1,1 ou 1,10. Depois ele diminuiu 5%. Aí você multiplica por 100. 100 menos 5, 5%, eu falei, né? Desconto 5%. São 100 menos 5, 95. Multiplicando aqui esse valor vezes esse, você terá um novo preço. É só fazer isso com valores. E pronto. A aula terminou. É só isso que eu tenho para falar por hoje. Vou deixar um exercício para vocês. Então vamos supor que o preço é 120, aumentou 10% e depois, no outro mês, diminuiu 5%. Qual que é o novo preço? Então essa fica de tarefa para vocês. Então num mês 10%, no outro mês 5% e no final, qual vai ser o novo preço desse produto? Então é isso, pessoal. Até a próxima.